Pois, Luísas, olha só. É verdade, um monte, né? Uma de cabelo solto e uma não. Bom, faz parte aqui da nossa dinâmica aqui da live. Para começar, tem uma galera chegando, ó, Renata Polacou, abraço. Ah, minha amiga, querida, beijo, meu amor. Pessoas aqui chegando conosco aqui nessa noite. Para começar nosso bate-papo, são quantos anos já? Quantos anos dedicada à área? Olha, eu sou formada há 27 anos, acabamos de formar, de fazer 27 anos de formada, minha turma era bem grande, a gente fez Universidade Veiga de Almeida, Uhum. e em 93 a gente se formou, eu tô na semana que vem fazendo aniversário, vou fazer 49 anos, 47 nada, 49, 27 de formada e 49 anos de vida. Então, exatamente há quantos anos? Eu tô há 27 anos de formada, e eu tô, na verdade, trabalhando com voz profissional há 10 anos, Thiago. 10 anos. É. Bom, e quando a gente coloca imagens como essa, remete o quê? Olha só. Pois é, 27 anos atrás. Eu era uma menininha que está lá em cima à esquerda. Isso aí foi uma matéria. Meu pai é jornalista, minha mãe também. E por acaso meu filho mais velho também é. E isso aí aconteceu porque meu pai, na época, trabalhava no Globo. E ele pediu para umas pessoas irem lá para fazer essa foto. E pessoas do Globo mesmo, né? Fazer essa reportagem. E aí apareceu, foram duas amigas minhas que foram entrevistadas. E essa matéria saiu no dia que a gente estava se formando, né? Fazendo a colação de grau. E como foi a reação em se ver numa manchete? Cara, na verdade, assim, eu fui modelo quando era menininha, porque a vida inteira minha mãe e meu pai trabalhavam com isso. Então, faltava criança para ser modelo, lá ia eu. E eu achava uma graça. E então é engraçado porque sempre tive em revistinhas, em revistas de anúncios, não sei o quê, então não era um problema para mim. E eu fiquei muito feliz, pela primeira vez eu fotografada como uma profissional, fazendo exatamente o que eu gostava, né? Eu gostaria de fazer o que eu sonhei, o que eu planejei. Então foi muito gostoso. Me ver nessa manchete aí foi muito gostoso. Bom, e a pergunta que eu faço aqui, como é que surgiu o amor, a paixão pela sua carreira? Cara, que bonita essa pergunta. Quando eu tinha 17 anos, estava, enfim, fazendo aquela coisa, eu acabei agora o colégio, vou fazer o que da vida, não sei o quê. Aí, aquela história, vou fazer jornalismo. Minha mãe, meu pai, eu tinha meu tio, eu tinha minha prima, eu tinha um monte de gente que era jornalista já na minha vida. Falei, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Aí parei, eu falei, não, eu vou fazer medicina. Gosto tanto de cuidar dos outros. E aí, você sabe que no último ano da escola, eu tive uma oportunidade de... o meu colégio era um colégio de freiras em Ipanema, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar num orfanato com um monte de crianças. E aí, eram 40 crianças de 4 anos de idade, que eu dava conta uma vez por semana, eu ia lá, lia para elas, brincava. E a vizinha da casa da minha mãe, onde eu morava, era uma senhora que era Sim. fonoaudióloga, e ela começou a trabalhar com meu irmão. Meu irmão precisava de psicomotricidade, ela era psicomotricista. E aí eu cheguei para ela e falei, Tchelo, você me ajuda a cuidar dessas crianças? O que eu faço? E aí ela me deu uma série de estímulos para eu trabalhar com as crianças, para falar, enfim, para me desenvolver essas criancinhas. E aí, cara, foi quando o bichinho me pegou, porque eu falei, cara, essas crianças não conseguem falar. E aí eu tinha reuniões com essa minha vizinha, que era uma querida, e ela me orientava com o que fazer com essas crianças, e eu brincava com as crianças toda sexta-feira. E aí eu decidi, um belo dia, que a fonoaudiologia era a mistura da medicina com o jornalismo. Eu ia trabalhar com voz, ia trabalhar com a área da parte da medicina mesmo, cuidando das pessoas, e eu realmente não tive dúvida. E aí eu fiz vestibular para 5 universidades, passei nas 5, Olha. e na verdade na Veiga, né, na Universidade Veiga de Almeida, eu acabei entrando em 5º lugar, e passei super bem a faculdade inteira, fui super CDF, coisa que eu não era na escola, né, o coeficiente de rendimento era lá em cima, quer dizer, eu fiz a coisa certa, estava na hora certa, no lugar certo, e eu realmente amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Bom, daí que você descobriu a vocação, quais foram os obstáculos que você enfrentou para conquistar o espaço, né? Olha, na verdade muitos, porque eu fui para São Paulo, né, meu ex-marido morava em São Paulo, então eu me casei e fui para São Paulo, tive meus filhos, e aí uma série de obstáculos, né, com criança pequena, e aí eu comecei a estudar para me colocar no mercado em São Paulo, porque realmente era um mercado novo, eu não conhecia ninguém lá, ninguém para me ajudar, ninguém para me dar a mão.
Então eu comecei a me virar. E aí eu estudei muito, sabe? Eu realmente estudei muito. Eu aproveitei para fazer 3 pós-graduações em São Paulo. Acabei desenvolvendo uma técnica de ginástica facial. Antes ainda disso ser moda, agora tem faculdade, né? Na faculdade é uma cadeira, que é a ginástica facial. E aí, enfim, as coisas começaram a acontecer, um consultório pequenininho e tal. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, em 2010, eu tive a sorte de ter... Eu sou acupunturista também, Thiago. Sim. E quando eu voltei para o Rio, eu comecei a trabalhar com tudo que me vinha na frente, porque 39 anos, começando do zero de novo, tinha me separado e tal, faço o quê? E duas crianças pequenas, né? Um tinha 10 e o outro tinha 14. Não eram pequenas, mas eram, enfim, pré-adolescentes, vai. E aí eu tinha que me virar, né? Começar do zero com 39 anos de idade. E aí foi muito legal, porque eu tive a Mabel César no meu consultório, a Mabel entrou para eu trabalhar como acupunturista dela. E para minha sorte, e pro azar dela, tadinha, ela teve uma rouquidão. E ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha só, você é minha acupunturista, mas eu sei que você é fono. Eu tô sem voz, eu preciso ter voz amanhã. O que eu faço? Aí, cara, foi... eu brinco que foi Deus, porque eu orientei a Mabel, e ela é uma pessoa super disciplinada. E eu orientei, e o dia seguinte eu fui até o teatro. E aí a gente fez o aquecimento vocal, eu fiz um pouco de acupuntura... E aí a voz dela veio com tudo, e aí no final da peça, ela me abraçou, o olho cheio de lágrimas, eu não tinha prestado atenção na peça, eu só olhava pra ela e estava, meu Deus do céu, será que ela tem voz? Aí ela me abraçou e falou assim, você tá ferrada, porque eu vou mandar todo mundo pra você. E aí a minha vida com a arte começou, e aí realmente a partir daí eu sou muito feliz, foi a hora que realmente o meu mundo abriu pra classe artística. E agora eu estou fazendo 10 anos de trabalho com essa classe artística, né? Então, graças a Deus, assim, foi muito complicado em São Paulo. O Rio de Janeiro sempre foi muito bom, amor, para mim. Muito bom. Sempre me recebeu de braços abertos. Eu vou colocar aqui um pensamento, né? Uma reflexão que você postou e eu gostaria que você comentasse com a gente a sua visão. O que você pensa sobre o que diz aqui? Ah, isso é importantíssimo. Olha só, antes de mais nada, a Escola da Voz hoje o curso que eu estou dando, né? Eu estou com um trabalho digital, tem um monte de gente aqui que eu estou vendo que já são meus alunos. A gente fez a primeira turma agora em dezembro, e se Deus quiser agora a gente começa a lançar a segunda turma. O que acontece é o seguinte, a gente vê as pessoas acharem que as pessoas já começam na vida querendo ter sucesso, né? E realmente, poxa, quando você para e fala assim, eu quero ser fonoaudióloga, a coisa mais linda do mundo, fala assim, então tá bom, eu vou abrir meu consultório, vai estar cheio de gente, as coisas vão estar lindas e felizes, e não é assim. A gente tem que correr atrás todo dia, né? E não é sorte, sabe? Eu acho que na verdade, é esforço. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou magra, mas eu vou pra academia todo dia. Quem vê meus stories sabe. Vou pra academia todo dia, eu caminho todo dia. Eu cuido do meu corpo porque eu vou fazer 49 anos. Eu quero estar bem. Se eu quero ser uma boa fonoaudióloga, eu estudo todos os dias, não é porque eu sou formada há 27 anos que eu não estudo, e todos os dias eu estou com alguma coisa, com alguma questão para me especializar mais ainda na minha área. Então, quando eu falo com relação ao sucesso, o sucesso não existe se a gente não faz todos os dias um esforço para ser melhor, né? Então, em qualquer situação, em qualquer local. Por exemplo, se a gente pensar num ator, num artista, num locutor, todo dia esse cara tem que estudar, todo dia ele tem que treinar. Não adianta você querer ter a melhor voz do mundo se você não fizer um pouquinho todo dia, né? Verdade. Senão chega uma hora, você pode se surpreender, você pode, né, um acaso pode acontecer e você ficar sem voz. Você mesmo tem uma voz lindíssima, né? Você tem uma voz forte, uma voz grave. Tem que cuidar dessa voz todo dia, porque senão você não chega lá, né? Você simplesmente deixando ela lá guardadinha, a coisa não anda. Então a gente tem que realmente, todos os dias, se esforçar para ser melhor, né? E se a gente faz isso, a coisa anda. Bom, o esforço envolve a importância da disciplina, correto? Sim. Eu gostaria de saber o que a disciplina pode influenciar na vida de um aluno, ou seja, qualquer pessoa de determinada categoria. Sim, olha só, se você não tem disciplina, nada acontece, né? Por exemplo, todo dia, sabe aquela coisa de você acordar e falar assim, ai caraca, tem que levantar, tem que fazer exercício, eu tenho que começar a trabalhar.
Enfim, se você não tiver disciplina para você fazer uma atividade física, para você cuidar da sua voz, para você fazer o aquecimento vocal todo dia, né? Se você não tiver disciplina na vida, nada funciona. Né? Verdade. Então, eu sempre pergunto assim, quando começa alguém fazer um tratamento comigo, você faz o que da vida? Como é que é a tua vida? Quando começa, eu fico com uma preguiça de manhã de fazer exercício fonoaudiológico, não faço nada não, eu aqueço só quando eu vou trabalhar. Enfim, isso não funciona o tempo todo. Chega uma hora que você vai ter algum problema, né? Se você usa a voz com muita intensidade, né? Com muita frequência. Então, a disciplina é fundamental, sabe? Não adianta, Thiago, eu chegar e deixar o acaso me levar, né? Então, não adianta. Oh, Reinaldo, um beijo, querido. Um abraço. Então, não adianta. A gente tem que, de fato, ter disciplina em tudo na vida. Sabe, você quer ser magro? Vai treinar, vai malhar, fecha a boca, faz dieta. Você quer ser um bom locutor? Vai estudar, vai trabalhar, enfim, corre atrás, mas você tem que ter disciplina. Eu vejo algumas pessoas falarem assim, nossa, Lu, eu não estou trabalhando agora, mas eu estou estudando e estou mandando trabalhos meus para um monte de gente. Todos os dias essa pessoa manda trabalhos para um monte de gente, porque ela tem a disciplina de sentar tantas horas por dia e fazer aquele trabalho acontecer e a coisa começa a acontecer. Né? Não é acaso, é disciplina. Então tem que ter disciplina na vida para tudo, senão não rola, não funciona. Bom, uma pergunta que eu tenho também aqui, como é que o cliente descobre a força de cantar ao público, a força da voz? O cliente, como assim? Não entendi. A pergunta que eu tenho é assim, como é que o cliente, depois de entrar na sua aula, descobre a Ah, força tá. da voz dele, de cantar ao Olha, público? sim, o que acontece assim, quando uma pessoa me procura, eu sou uma pessoa que eu trabalho com prevenção na maior parte do tempo, tá? Uhum, Tudo que eu faço é em termos preventivos. E é uma coisa que normalmente não acontece no mercado, né? uhum, As pessoas já vão procurar quando tem um problema. sim. Então, eu acho que já é um diferencial. Você sabe que há 10 anos, quando a Mabel entrou no meu consultório e melhorou a voz dela, ela falava assim, ela me pegava pela mão e andava, a gente entrava nos teatros e ela falava assim, gente, essa é meu anjo da guarda, é minha fonoaudióloga. E ela começou a mudar o jeito que as pessoas olhavam para a fonoaudiologia. A fonoaudiologia era o lugar onde as pessoas iam se tratar, as pessoas eram todas erradas, sabe assim, era errada essa visão. Né? A fonoaudiologia era vista só como assim, se eu for na fono é porque eu tô com problema. Então, ela começou a fazer esse mercado modificar. Então, quando a gente hoje entra num consultório de fono, quando eu recebo uma pessoa no meu consultório, normalmente essas pessoas querem não ter lesão e saber o que fazer com relação à voz. E, Tiago, é incrível, porque quando começa a aquecer a voz, a ter resistência muscular de laringe, a saber lidar com as ressonâncias, ressonância nasal, ressonância mais oral, ressonância mais posterior, mais grave, cara, é um barato, porque ele começa a descobrir um mundo dentro dele e dominar essas relações que ele domina o mundo. Então ele vê, por exemplo, no caso de um personagem que está na frente dele, né, no caso de um dublador, ele olha para aquilo e ele já, como ele treina todo dia, ele imediatamente já começa a entender qual é a voz que ele vai fazer. Então ele cria uma imagem para aquele momento. Isso em tudo. O locutor também, quando o locutor tem uma percepção de todo o aparato fonoarticulatório dele, das ressonâncias, por exemplo, vem uma locução que é para criança. Né? Como é que você vai falar para essa criança? De uma forma séria, de uma forma polida ou de uma forma doce? Né? Você tem que envolver essa criança. E aí o tom de voz vai se formando e você chega no seu público de uma forma mágica. Então, tudo é uma questão de treino. E quando você começa a sentir isso, cara, é muito legal. Porque as pessoas... Você sabe que no meu curso agora, eu tenho todas as... embaixo de cada vídeo, tem um lugar para as pessoas escreverem. E a coisa mais linda do mundo, Thiago, é que as pessoas perguntam as coisas para mim, mas um monte de gente escreve embaixo assim, nossa, consegui fazer essa ressonância, fiz uma voz que eu nunca tinha feito antes, nossa, que delícia, nossa, que exercício gostoso, nunca imaginei que fazer Muito bom. tratamento de fonoaudiologia era tão bom. Então você se descobre, e aí você para de fazer esforço para agradar os outros, para chegar na voz que você quer, entendeu? É treino, por isso que eu falo, se você tem disciplina para aquecer a voz, achar essas ressonâncias, trabalhar a sua resistência vocal para você não errar, putz, aí você encanta seu público de todas as formas. Você chega nele, sabe, com a imagem certa naquele personagem. Entendeu?
Bom, eu gostaria de saber como é que está sendo o atendimento online agora, né? Agora na forma tudo online, quais são os desafios? Cara, foi uma loucura. No começo, eu tomei um susto. Meu marido trabalha embarcado, né? Ele é biólogo. E aí, antes da pandemia, ele entrou no navio e durante a viagem que ele estava fazendo do trabalho, ele chegou essa pandemia aqui no Brasil. E eu lembro que eu falei, nossa, as pessoas estão fechando tudo. Bom, enfim, ele falou para mim assim, Luísa, a partir de amanhã você não vai, pelo amor de Deus, o negócio está sério. Eu falei, tá bom, então não vou para o consultório. Fechei o consultório, isso era dia 13 de março. E aí, cara, foi complicado, porque eu não sabia o que fazer. Eu trabalhava com eletro, trabalhava com laser, trabalho com cantores, com atores, com pessoal de teatro musical, e dubladores, enfim, locutores. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para trabalhar com essas pessoas à Uhum. distância? E aí, um amigo meu, que é um paciente querido, o Nando Moredson, entrou em contato comigo e falou assim, Lu, vamos fazer umas lives? Uma vez por semana a gente faz, sei lá, uma live com 4, 5 pessoas. Aí eu cheguei e falei, bom, vamos, só que a gente vai fazer todos os dias, eu vou apresentar os meus pacientes. E eu tenho um monte de gente que eu, enfim, que era super famosa e tal. E eu falei, vou chamar cada um e vou falar, quero saber como é que tá a vida deles. Então eu comecei a apresentar para o meu público os meus pacientes e mostrar qual era a vida de cada um, o esforço que cada um tinha, como é que eram os hábitos, enfim. E aí, foram 150 lives, Thiago. Foi Nossa, incrível, assim. Uma atrás da outra, eu estava exausta no final. Mas foi muito legal porque isso me fez entrar no online de uma forma louca. E aí eu comecei a ser conhecida, não só no Brasil, como no mundo. Aí começaram a vir mensagens pelo Instagram, assim, você faz atendimento online? Então, assim, no primeiro mês, eu, na verdade, fiquei só, basicamente, com alguns pacientes ainda de consultório, mas logo em seguida começaram a vir a necessidade, né, de atender gente do mundo inteiro. Então comecei a atender uma moça de Boston, umas pessoas de Portugal, enfim, a coisa começou a andar. Estou com gente da Paraíba, do Sul, de Minas. Aí hoje em dia está sendo incrível, Thiago. Eu consegui desenvolver uma técnica no online que normalmente em 5 sessões eu passo todas as informações que a pessoa precisa para ela fazer, de fato, os exercícios acontecerem. Né? Então, tudo em termos de resistência muscular de laringe, articulação, dicção mesmo, as ressonâncias, a projeção de voz e apoio respiratório. Depois, as pessoas vão treinando, né? Vão treinando em casa e, à medida que elas precisam, elas continuam. Se não, elas vão treinando em casa e uma vez por mês a gente se vê. Deu super certo. Eu tô com muita gente, graças a Deus a agenda tá bem cheia. Eu, além de tudo, com o curso online, agora em dezembro eu estava enlouquecida, porque eu gravei e estava, além de tudo, com as lives, eu estou fazendo lives informativas e vou começar de novo na segunda-feira. Viu, meu povo? 10 horas da manhã e 6 horas da tarde eu vou estar com vocês de novo, fazendo um monte de lives, que eu acho que são importantes. Então está sendo incrível o trabalho online. Está funcionando, tô chegando nas pessoas, as pessoas estão chegando em mim. E é engraçado que as pessoas se assustam quando elas veem que eu respondo as minhas mensagens no Instagram. Né? Eu faço questão de responder todo mundo, eu converso, eu bato papo, eu tiro dúvida, enfim. Apesar da falta de tempo, a gente consegue fazer de tudo. Mas é uma delícia, trabalhar online está sendo muito bom, viu, Thiago? Tô adorando. então é um novo universo que caiu nas suas mãos e agora você está sabendo conduzir muito bem. Graças a Deus. Eu tô dando aula, inclusive, eu acho que esse aí foi uma turma de Portugal, se não me engano. Um português que ele é fonoaudiólogo, professor da área de fonoaudiologia lá, que eles são da terapia de voz. Ele me pediu uma aula e eu dei uma aula de 2 horas para os alunos dele de 3 turmas diferentes, né? De 3, eu acho que era segundo período, quarto período e último período da faculdade. E foi incrível essa aula, foi muito bacana. Eu estou bem feliz com isso, estou bem contente. Bom, como o assunto aqui é aula, eu gostaria que você desse algumas dicas para melhorar a articulação. Você já comentou isso Uhum. já diversas vezes, mas quais são as dicas para quem está nos Bom, vendo aqui? antes de mais nada, a gente tem que pensar o seguinte: não adianta a gente sair fazendo trava-língua, tá? Trava-língua é já no momento que a gente está mais para frente. A gente tem que pensar em exercícios específicos para a língua antes de qualquer coisa. Então, estalos de língua para dentro e para fora, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, enfim. Tem que fazer exercícios para a musculatura da língua ficar livre do queixo, tá? Então, não adianta fazer isso aqui, por exemplo,
Com a Sim. língua, então, fazer lá, lá, lá. Eu tenho que fazer lá, lá, lá. A língua tem que ficar solta, tá? Antes de mais nada, isso. Depois, a gente tem que pensar, tem um exercício que todo mundo faz na vida, que é colocar uma rolha na boca, aqui, Sim. ou então caneta, né? Só que eu observei, isso é muito estudo, é muita observação, e aí eu entrar dentro da vida de vocês e vendo a necessidade que vocês têm, eu observei que se eu faço aqui com a rolha, o que acontece é que o bilabial não acontece. Os lábios não se tocam. O Hum, lábio dental não se toca. Então o P, o B, o M não se toca. P, B, M. F, V também não acontece. F, V, né? E a língua, ela vai ser impedida de sair pela rolha. Se eu puser a mão aqui do lado, eu tenho uma orientação, uma abertura vertical, que o objetivo é isso mesmo, já abrir um pouco mais a articulação. Então, abrir aqui e, ao sim. mesmo tempo, forçar a barra para os lábios funcionarem, né? E a língua não pode vir para fora. No T, no D, no F, no V, tá vendo? Tudo tem que ficar dentro da boca e aqui tem que funcionar. Então, faz um pouco de um lado, sempre com cuidado para não virar a mandíbula, tá? Sempre pensando na articulação, na segurança da articulação. Cara, e Perfeito. é muito legal, porque o que acontece é que depois que você faz essa leitura todos os dias desse jeito, o que acontece é que você consegue ter uma articulação mais precisa, tá? E outra coisa, não ficar em cima de, por exemplo, eu tenho um problema em falar problema, né? E aí, se você for o tempo todo ficar problema, 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 não, você tem que fazer uma série de exercícios com PR, né? Sem Sim. ser o problema, para você chegar depois no problema sem problema nenhum, entendeu? Então é bem legal. Perfeito. E aí chega nos trava-línguas, claro, trava-línguas são sensacionais nesse momento. Bom, também agora estamos aqui no pique das aulas. Uma pergunta que eu Uhum. faço também: quais são os métodos para manter uma boa qualidade vocal? Ó, aquecer a voz todo dia, Sim. desaquecer a voz todo dia, fazer ilhas de repouso, ou seja, na verdade, quando você fala muito tempo, depois de uma hora de fala contínua, você tem um cansaço vocal. Então, um professor que está usando muito a voz, um locutor, um narrador, qualquer um que está usando a voz, entre um trabalho e outro, ou então entre uma hora e outra, tira 5 minutos da vida para você abaixar a sua laringe, vai pro grave, faz um trrr pro Sim. grave, fica quietinho, bebe um pouco de água, faz nebulização. É pensar, para você ter qualidade de voz, você tem que cuidar da sua voz. Não dá para deixar o acaso cuidar da voz, que vai dar problema em algum momento. Né? Então, se você aquece todo dia, hidrata, bebe água o tempo todo em temperatura ambiente, não fuma, não bebe, né? Ou então, se beber, beber depois do trabalho, cuida do estômago para não ter refluxo, cuida dos sinos para não ter sinusite e rinite, que fica fazendo gotejamento. Qualquer problema, vai no médico, não se automedica. É uma infinidade de coisas tão lógicas que se você fizer e for disciplinado nessas coisas, você não vai ter problema. Né? Você não tem, não Perfeito. dá para dar problema. Né? Você não deixa. Claro que se você tiver um vírus, uma bactéria, alguma coisa do gênero, você vai ficar sem voz. Né? Por que não? Agora, quando você treina todo dia, agora eu estou fazendo uma pós-graduação de fisiologia do exercício, isso me diz o seguinte: se você treina todo dia, você tem um tempo de organização muscular de novo, de você se machucar e se curar em muito pouco tempo. Tá? A recuperação é rápida. Então, tem que treinar todo dia. Imagina um jogador de futebol que se lesiona, tá? Imagina numa Copa. O cara vai lá e tem algum problema na perna. Se acontece comigo, eu vou ficar 3 meses com a perna para cima. Se acontece com um cara que treina todo dia, uma semana depois ele tá lá jogando de novo, tá defendendo o time dele. Porque ele treina todo dia. E aí o condicionamento muscular dele é sensacional e aí a recuperação é mágica. Entendeu? Perfeito. Então é fantástico. Também eu tenho uma curiosidade também, eu acho que a galera também talvez deve ter pensado, o ar-condicionado pode influenciar? Olha, influencia assim. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente. Então, o ideal é que você tenha um vaporizador dentro do. Né, sabe aqueles vaporzinhos de água que tem Sim, dentro do. Né? Então, você pode colocar isso no ambiente de ar-condicionado. E assim, se você. Eu tô aqui, eu liguei o ar-condicionado agora. Eu posso ir bebendo água, e isso não tem problema nenhum, porque eu vou me hidratando e eu vou cuidando da minha voz e eu vou ficar pouco tempo aqui com você. Se eu tiver num ambiente de muito calor, eu moro no Rio de Janeiro e estava 40 graus essa semana do lado de fora. Se eu for entrar no metrô,
vou entrar num estúdio, entra de boca fechada, respira pelo nariz, inspira pelo nariz, toma um golinho de água e depois você começa a falar. Por quê? Quando você, na verdade, começa a respirar pelo nariz, o nariz umidifica, protege e aquece o ar. E aí, você não faz isso. Se você entrar desse jeito no ar-condicionado, faz um choque térmico, você pode ficar sem ar na hora, tá? Então, duas coisas. Primeiro, entrou no ar-condicionado, de um lugar quente para um lugar frio, fecha a boca, respira pelo nariz, dá um golinho de água e começa a falar sem problema nenhum. Né? Você não dá um susto na garganta, como diz uma paciente minha. E depois, se você está num ambiente refrigerado e vai ficar muito tempo, põe um umidificador, né, no ambiente, põe um vaporzinho de água gelada, aquele vaporzinho que tem nas farmácias agora. Se a gente vê, entra na farmácia, tem aqueles vaporzinhos gostosinhos, né? Aquela vaporização de água. Perfeito. Olha só, uma coisa que o professor adora é o resultado, né? E quando você vê mensagens assim, eu acho muito curioso, eu gostaria de colocar aqui. Comenta pra gente. Eu não tô lendo. O que está escrito? Olha, É um a aluno. perla, essa linda. É, eu Aí não eu tenho que leio. me debruçar aqui. Mas Ah, enfim, faz mensagens favor, eu de sou cega e velha. gratidão. Ah, Sou amor. grata por Olha, você. eu vou dizer uma Momento coisa que. para você, Thiago. Eu sou Sim. uma sortuda. A quantidade de amor que eu recebo todo dia é o que me faz andar para frente todo dia e querer ser melhor. Porque isso, assim, minha parede, isso aí é um recado da Perla, que foi minha paciente. Hoje ela é uma pessoa que é uma amiga, além de tudo, além de minha paciente. Eu tinha na parede do consultório um monte de recados. As pessoas falavam, posso escrever também? Posso escrever também? Então, Sim. meu consultório era lotado dessas coisas lindas. E fora isso, todos os dias eu recebo esse tipo de amor, né? E não é só na parede, não é só no Instagram, não é só verbalmente. Já aconteceu de eu estar, por exemplo, teve uma vez que eu estava, um paciente meu me ligou e falou assim, Lu, pelo amor de Deus, vem pro teatro hoje, porque ele era o protagonista do Shrek. Ele falou, vem pro teatro hoje que eu tô com a voz cagada, como ele falou. E o outro protagonista, que era o Rômulo, falou, pelo amor de Deus, você vem pra cá cuidar da gente porque a gente não tá bem. Querido, eu fui correndo, saí eu e meu marido do consultório correndo de verdade, pegamos o metrô, aí chegamos no Leblon, do Leblon a gente foi correndo mesmo, que não dava tempo, para chegar no Shopping da Gávea. Cheguei no Shopping da Gávea com 30 minutos antes da peça, aí fiz o eletro, fiz laser, cuidei, aqueci os dois, sentei no teatro, prestei atenção, deu tudo certo, a voz dos meninos voltou, enfim, tudo em ordem. Aí no final da peça, os dois começaram a falar, olha, a gente tem que agradecer muito a Luísa Catoira, que está aqui no teatro e veio salvar a gente, senão a gente não ia ter feito peça. O teatro estava lotado e todo mundo me procurando, e um monte de pacientes que estavam lá, que já sabiam onde eu estava. Eu sei que não consegui ir embora, eu ia jantar com o Carlão depois, a gente não conseguiu ir jantar, porque eu fiquei do lado de fora. Eu chorei muito, assim, é muita gratidão. Então, todos os dias, cada coisinha que você faz para o bem do outro, o retorno é tão lindo, Thiago, é tão gratificante, é tão bom, que, cara, quando eu vejo essas coisas, assim, todo dia eu me emociono. E eu agradeço por realmente estar nesse lugar de tanto amor, sabe? Eu acho que é uma rede de amor no meu trabalho que é absurdo, é absurdo. Eu realmente sou muito feliz com isso. Bom, tem um comentário aqui da Simone. Ela falando, sou jornalista, ministro curso de oratória, água e a respiração são primordiais na hora de falar. Estou adorando a live. É E a água verdade. é muito primordial, assim como ela É, disse? é sim. A gente precisa pensar em duas formas de hidratação, né? Uma forma direta e uma forma indireta. A forma direta é você colocar um nebulizador portátil direto pelo nariz com soro fisiológico, né? Então você coloca aqui e aí você vai sentir aquele vaporzinho entrando pela narina, vai molhar toda essa região aqui e ao mesmo tempo vai molhar a laringe. Isso é uma forma direta, porque a laringe é um cano, né, que é fechadinho. Toda vez que a gente engole, ele fecha, a epiglote fecha, abre, e aí a gente respira, ou então a gente fala quando a prega vocal tá juntinha. E aí, quando você respira esse vaporzinho, o vapor entra aqui e aí ele molha, o soro fisiológico molha. A única forma da gente molhar diretamente as pregas vocais. A água, quando você engole, essa tampinha está fechada para não entrar no pulmão.
Então, o que que acontece? Toda vez que você engole, aqui estou respirando, tá? Assim. Aí, eu vou engolir. Olha Perfeito. aqui, Mabel César entrou. Mabel César, um beijo, meu amor. Acabei de falar de você. Beijo, irmã. Opa, abraço. É uma irmã querida. Oi, oi. Vai dar uma trava aqui. Oi, oi. Tá me ouvindo, Thiago? Voltou? Opa, Voltou. pode continuar. Sim. Oi, oi. Tá me ouvindo? Ah, então vamos lá. Então, o que acontece é, quando a gente engole a água, a gente fecha essa tampinha. A tampinha, na verdade, vai molhar, a parte de trás é onde a gente vai para a parte do estômago, e aí a gente molha essa região toda aqui da laringe. Então é como se a gente colocasse o tempo todo um óleo na máquina, é uma gotinha. Como vocês estão Uhum. vendo, de vez em quando, e eu continuo falando. Então eu coloco água em cima do palco, eu coloco água em cima da mesa de vocês, onde vocês estão trabalhando com locução. Gente, tem que ter água do lado. Tem que ter água, senão não sobrevive, a voz não sobrevive o dia, tá? E não adianta tomar 3 litros de água e não tomar o dia inteiro. Vai tomando o dia inteiro. É primordial. Beber água é importante sim, Simone. Bom, deu uma travadinha aqui, mas consegue me ouvir? Agora tô. Alô, Luísa? Tô Consegue me ouvindo vocês. ouvir? Vocês estão me Ah, ouvindo? sim. Consigo. Tô sim. Só deu uma embaçadinha aqui a sua imagem para mim. Mas aí também falamos aqui da água, né, que é primordial. Uma pergunta que eu tenho também, o sorvete pode prejudicar a voz? Olha só, eu não tenho nada contra o sorvete, não, da seguinte forma. Você não pode fazer choque térmico, tá? O gelo Ah, não faz mal. O que faz mal é choque térmico. Então, o que você vai fazer? Vai tomar um sorvete? Para de falar, coloca um pouquinho de sorvete na boca, segura um pouquinho, toma o sorvete, fica quietinho, toma seu sorvete inteiro, depois você volta a falar normalmente. Não tem problema, só não faz choque térmico, tá? O quente e o frio pode fazer inchar as pregas vocais na hora, tá? Então, não tem problema o sorvete, contanto que você cuide de não assustar a garganta. então a dica principal é não deixar que Choque térmico nem pensar. houve choque técnico. Não pode Ah, pensar em choque entendi. térmico, tá? Então, você Cara, pode fazer o seguinte, pedacinho de água. vamos lá. Já que falou sobre parceria, olha, Ai, a minha irmã, Mabel, minha paixão. opa, Oi, oi, consegue oi. me ouvir, É horrível a Luísa? ligação. A internet tá ruim. Eu não sei se é aí, se é aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Não tô conseguindo ouvir nada. Bom, Oi, oi. quem for ouvindo vai dando um Voltou, ok. Não consegue ouvir? voltou. Sim. Agora tô. Bom, Mabel é uma eu grande coloquei aqui parceira a mesmo, imagem, Thiago. já que falamos dela. É uma grande irmã, é uma grande irmã. Essa aí, a Mabel, todas as vezes que é possível, eu dou aula nas turmas dela, né, de dublagem. Essa aí foi uma turma de São Paulo, que ela está morando agora em Campinas, e eu fui para lá dar essa aula num curso dela de dublagem. Inclusive, agora a gente estava meio que programando para ver se agora está no final do mês a gente já está junta de novo. Tá ruim, Tá desfocada? Mas vocês estão me É, o ouvindo? pessoal está Isso que é falando. importante. Mas consegue ouvir. O assunto aqui é a voz. Se estiver me Bom, ouvindo, tá bom, não tem problema. tem mais momentos também, olha só. Trata-se de uma palestra na imagem? Isso aí, essa aí foi incrível, cara. Você sabe que no final do ano retrasado, a Mabel entrou em contato comigo e falou, Lu, eu acabei de te indicar para uma palestra no Spotify. E aí, isso aí foi o primeiro evento de Spotify para falar sobre Olha, voz profissional em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, dei essa palestra junto com ela, porque ela estava dirigindo uma novela no Spotify. E aí me pediram para falar da importância de falar bem no Spotify, que a gente ouve muita besteira, é muito ruim algumas pessoas, né, a gente não consegue acompanhar, porque fica muito barulho, porque a articulação é ruim, porque faz muito chiado, enfim. E a gente foi dar essa palestra juntas e foi incrível, incrível. Foi uma palestra sensacional. Foi um evento mágico na nossa vida. Muito bom, muito bom. Trabalhar com a Mabel é bom, sempre aqui bom tem uma demais. foto que eu achei. Aqui tem uma foto que eu achei muito curiosa e eu gostaria que você comentasse também essa imagem, né? Ó, Bruno. Aham.
Isso aí, cara, foi... quando eu comecei a atender, esse é Bruno Gouveia, né? Vocalista do Uhum. Biquíni Cavadão. E eu fui para São Paulo com ele e a gente foi até o consultório do Reinaldo Yazaki. E eu pedi para ele fazer uma série de... Na hora que ele estivesse fazendo o exame de vídeo, eu queria saber se algumas técnicas que eu usava estavam funcionando no Bruno. E foi uma surpresa linda o que eu vi dentro daquela câmera, sabe? Porque realmente me deu a comprovação que o que eu estava fazendo era perfeito. Então a gente conseguia fazer uma coaptação de prega vocal sem esforço, com os exercícios que eu estava fazendo, abaixar a laringe, dar uma abertura maior na laringe. Foi incrível, esse exame foi incrível. O Reinaldo é um super parceiro. Para mim, um papa na otorrinolaringologia na área de voz profissional. É uma pessoa que a gente troca muita figurinha, ele me manda gente, eu mando sempre muito paciente para ele, que é quando é possível, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, eu tenho atendido muita gente de São Paulo, eu mando as pessoas para lá. Realmente é um super parceiro e foi incrível esse trabalho. Bruno está comigo há 4 anos e pouquinho, e segundo ele, a voz dele é AC/DC, antes da catoira e depois da catoira. Até aqui nesse... Não sei se dá pra ver, deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. Isso aqui meu marido que fez esse quadro. Aqui tá a dedicatória dele e aqui tá um disco. Esse disco, pra minha surpresa, na verdade, eu estava tratando da voz dele quando ele gravou. E aí, no meio daquelas coisas escritas, está escrito agradecimentos à vocal coach Luísa Catoira, que cuidava da voz dele na época, enfim. E eu continuo cuidando do Bruno até hoje, hoje virou um grande amigo. Enfim, esse aí foi o início da nossa jornada, porque eu queria inspecionar, queria saber como é que estava a voz dele, o que tinha, o que não tinha, e foi só sensacional, Thiago. Foi realmente muito bom trabalhar com o Bruno e é muito bom trabalhar com ele. Semana passada eu estive, inclusive, na casa dele para fazer um trabalho lá, tá com o neném pequenininho, e ele gravou agora uma música pro Bita, Vento e Ventania, ele fez a versão com a voz dele, né? Então, nossa, eu cuidei da voz dele, ele foi lá, gravou, um super parceiro também, um cara que eu adoro, um grande amigo. Bom, eu tenho uma pergunta também. Já houve casos que você viu a pessoa praticamente já perdendo a voz e do nada ressurgiu? Uhum. Já, você sabe que teve uma vez, tinha uma moça que chegou, ela já era minha paciente há algum tempo, fazia muito tempo que ela não ia, aí ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando assim: Luísa, pelo amor de Deus, daqui a 2 dias eu preciso estrear uma peça e eu tô completamente sem voz. Eu falei, vem aqui. Aí ela foi até o consultório, eu fiz uma série de procedimentos e falei, olha, você vai ficar muda até sexta-feira, era quarta. Você vai ficar muda, e um monte de procedimentos de vibração, de língua, enfim, um monte de procedimentos para a gente tentar drenar essa prega vocal que estava inchada, e ao mesmo tempo ela tinha ido no médico, eu vi que era só inchaço mesmo, e aí não tinha lesão nenhuma. E aí, 2 dias depois eu cheguei no teatro, ela estava muda ainda, e era estreia. Bom, cheguei no teatro, claro que você morre de medo de tudo. De repente pode não acontecer, né? Pode não dar certo. Aí fiz o aquecimento com ela, e aí eu falei pra ela, fala. E o diretor da peça que ia entrar também, ele é diretor, ele era o protagonista junto com ela. Ele ficou do lado, assim. Eu falei, agora fala. A hora que ela abriu a boca e falou, foi uma choradeira dentro do camarim, porque ela conseguiu dar conta, e aí depois também tem até no Instagram, tem um videozinho falando, agradecendo, porque a peça só aconteceu porque eu consegui pôr voz na atriz. Então acontece sim, e é muito triste para um ator ter, sabe, essa perda de voz, né? Para um ator ou para qualquer um que trabalhe com voz. E já aconteceu Verdade. algumas vezes. Realmente deu para reverter. Inclusive a Mabel, na primeira vez que eu, né, ela estava sem voz também. Mas acontece e às vezes dá para reverter e a gente reza muito para dar certo. É muita técnica, muita oração. Vamos lá. Aqui tem mais um momento, olha só. Eu vivi para esse momento, cara. O dia que eu comecei a atender a Camila Amado, né? Camila Amado é uma super atriz da TV brasileira e eu preparei ela para ela cantar pela primeira vez. Ela ia fazer uma comédia musical e tal. E foi, nossa, muito legal o trabalho com ela. Aí um belo dia ela falou, eu vou mandar o Francisco falar com você. Eu falei, Francisco, ok.
Aí me liga, eu tô quieta em casa, daqui a pouco toca o telefone, eu atendi, ele falou assim, oi Luísa, com aquela voz incrível, né? Oi Luísa, aqui quem fala é Coco, Francisco Coco. Parecia Bond, James Bond. Eu parei assim, tirei o telefone da frente e falei, caraca, eu tô falando com o Francisco Coco. Aí eu falei, pois não, Francisco. Aí conversei com ele, marquei para o dia seguinte, ele foi no consultório. É uma pessoa doce, é uma pessoa querida. Eu dei uma organizada na voz dele, depois teve um monte de problemas e a gente não conseguiu continuar, né, o trabalho, até por conta da coluna dele. Enfim, ele teve uma série de questões, mas é uma pessoa que de vez em quando eu encontro e é uma paixão. Ele é um cara incrível. Inclusive no meu YouTube tem um recado dele para mim. E se vocês quiserem depois dar uma olhada, Luísa Catoira, no YouTube, né, no meu canal, tem lá um recado dele para mim, falando que ele estava querendo, ele estava com 84 anos e estava preparando a voz para cantar no ano seguinte. Uma coisa, esse cara é maravilhoso, maravilhoso. Eu brinquei com ele, eu falei, eu vivi para isso, hein? Eu estudei para ter você aqui comigo. É incrível. Olha, teve já também outros momentos também incríveis também, olha só. Foi. Ela era linda, né? Não tem nem o que falar. Essa mulher, ela não foi minha paciente, não. Isso aí foi um momento no shopping center, momento de Sim. chat. Eu falei pra ela estava fazendo pipping na época, eu estava atendendo uma série de pessoas do pipping. E aí na saída eu falei pra ela, posso tirar uma foto com você? E ela falou, pois não. Eu falei, agora eu tô tietando. E ela foi uma gracinha, já tive com ela algumas vezes. E, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa preciosa, né? Mas agora ela tá lá, do lado do marido dela, que era outra pessoa incrível. Não tem nem o que falar. A Covid nos tirou muita gente boa. Bom, vamos aqui um momento aqui, uma viagem ao tempo, olha só. Meus avós. Você vai me fazer chorar, cara. Minha avó e meu avô foram pessoas... Nossa, você não tem noção. A minha infância inteira, eles moravam em São Paulo, numa casa enorme, nos Jardins. E aí, a minha infância inteira, eu ficava esperando as férias para passar as férias com eles. Tanto nas férias de janeiro, né, do verão, quanto do inverno. E a minha avó e meu avô eram pessoas muito especiais, muito maravilhosas. E, nossa, me ensinaram muito. Eu tive sempre com eles. Eu era levada pra caramba, mas eu era levada que não... Eu era bagunceira. Tipo, aprontava, brincava, andava de velotrol, de bicicleta, subia na árvore e tal. Mas eu nunca fui mal criada. E então eu divertia a vida dos dois, né? E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eles estavam lá. Eu tinha 21 para 22 anos. E eu tive o prazer de ficar com eles e de estar com eles nos últimos anos da vida dos dois. E cuidei deles junto com meu tio direto, né? Eu era os braços e as pernas da minha Uhum. mãe também, porque minha mãe morava no Rio. E eu tive o prazer de cuidar deles até o finalzinho. Foram pessoas que, nossa, não tenho o que falar. Eu tenho uma gratidão gigante por ter tido eles como exemplos. Meu avô foi um empresário maravilhoso a vida inteira, os dois imigrantes, né? Filhos de imigrantes e italianos. E com, assim, eu honro cada minuto, cada segundo que eu tive do lado desses dois, porque realmente foram pessoas divinas e eu tive a sorte de tê-los como avós. E esse aí foi o primeiro encontro do meu avô comigo. Eu estava Olha, a minha avó estava comigo já como mãe e meu avô pôde viajar no final de semana, que ele estava trabalhando, e esse foi o primeiro momento que ele estava comigo, que o meu pai conseguiu fotografar. bom, olha só, a minha live foi batizada pela galera que passa aqui, pessoal do rádio, teatro, de Arquivo Confidencial. Vou botar aqui mais um momento e eu gostaria que comentasse, olha só. Meus filhotes, pequenininhos. Isso aí era na casa da minha tia, que os natais eram sempre lá. E eu estava com o Vitor, que hoje é jornalista, trabalha na Veja, e com o Henrique, que é o pequenininho, que hoje é cozinheiro do Hotel Fairmont. Os meus dois meninos que me dão muito orgulho, são meninos de ouro. E aí eu era uma mãe feliz, porque o que eu curti meus filhos, você não tem noção. E esse aí foi o dia do Natal, era o dia 24, a gente estava na casa da tia Daisy, que é a irmã do meu pai, e a gente. Foi um momento que alguém tirou essa foto, que é uma foto linda, por sinal. E eu estava aí agarrada nos meus filhos, porque eu estava o tempo todo agarrada neles. Sempre que eu podia, eu estava brincando com as crianças. Eu curti meus filhos demais da conta. Realmente, hoje um tem 20, o outro tem 24. E eu acho, sabe, que a gente tem que viver o momento, Thiago. E é uma Uhum. coisa que eu falo isso muito. Eu acho que quem vive no passado no futuro são pessoas que, na verdade, são sem teto, né?
o passado nos traz depressão e o futuro nos traz ansiedade. Então eu procuro a vida inteira viver o presente. Então eu acho que eu sou uma mulher feliz por causa disso, porque cada coisa que eu faço, eu estou prestando atenção naquela emoção, eu estou prestando atenção no que está acontecendo. Então eu curti tanto os meus filhos, tanto os meus avós, tanto os meus pais. Os meus pais são duas pessoas que, nossa, você não tem noção que eu curto os dois. Né? Sempre que eu posso, eu estou com os dois. E eu acho que é isso, eu acho que é viver É que, sempre o momento para depois... isso aí foi agora no Natal. Eu levei os dois, eu fui para casa deles lá em Praia Seca, e aí a gente estava no momento que eu levei eles até a praia mesmo, né? E aí a gente sentou junto e... você não tem noção, meu pai e minha mãe são minha vida. Duas pessoas íntegras, honestas, maravilhosas, exemplos a serem seguidos de profissional, nossa, de tudo, de tudo. Eu sou uma apaixonada pelos dois. bom, parece até Isso é sacanagem. uma Você fica aí me mostrando outras coisas, eu tô aqui segurando. parece até uma pergunta clichê, mas eu gosto de perguntar que é importante saber. Qual a importância da família para você? É tudo, cara. Em todos os momentos da vida, meu pai e minha mãe estiveram do meu lado. Né? Coisas que deram certo, coisas que deram errado, eles estavam sempre do meu lado. Sempre, sempre. Então, a base de tudo é família. Eu acho que se a gente consegue ter a sorte de ter uma família como eu tive, como eu tenho, né? Eu tive avós maravilhosos, tenho tias maravilhosas, tios maravilhosos, meus pais, eu sou muito ligada à família. E eles são minha base, meus primos são incríveis, meus filhos são incríveis, meu marido é incrível. Eu acho que tudo que a gente faz é com base nisso, né? Com base na família. É o lugar onde a gente senta e recosta. A gente não... Se a gente tem a sorte, eu digo que é sorte, de ter uma família abençoada como eu tenho, eu acho que tudo dá certo, né? A gente chega uma hora que a gente acerta. É tudo, família é tudo, cara. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo perto dos nossos e fazer de tudo para todo mundo estar bem o tempo inteiro. Muito bom, Nessa. Vou colocar aqui uma imagem. Olha só. Ah, foi, Silvinho. Silvinho Blau Blau, gente. Esse cara é incrível, ele teve no consultório há 2 anos, ele foi fazer uma consulta, depois a gente não conseguiu marcar de novo, ele foi só nesse dia, depois a vida dele enrolou, enfim, a gente não conseguia acertar a agenda. É uma pessoa incrível que está aí fazendo um monte de show, foi uma gracinha, ele é um querido, esse cara, um querido, um querido. Tá com 60 e poucos anos e tá lindo de morrer, sabe, com uma pele incrível, cantando, tá super bem, lindo, lindo. Bom, quando você revê essas fotos que eu estou colocando aqui, o que que passa na sua mente? Qual o sentimento de nostalgia? Você sabe que não é nostalgia, é gratidão. Eu acho que eu fiz tudo certo, sabe? Outro dia Sim. me perguntaram assim, o que que você faria, né? O que que você não faria na sua vida? O que que você escolheria? Teve muita coisa ruim, não vou falar que não. Muitas pessoas ruins, muitas pessoas muito boas. Cara, eu não mudaria nada. Eu acho que cada passo que eu dei, errado, certo, sempre foi com a melhor das intenções. E tiveram pessoas que passaram pela minha vida que não foram boas, mas que me fizeram ser o que eu sou hoje. Se a gente consegue ter sempre o olhar bom, né, para as coisas, por exemplo, sei lá, alguma coisa deu errado, aí você fala assim, tá, mas podia ter sido pior, ou então, mas isso aconteceu porque, enfim, você tem que sempre olhar para o lado bom da coisa, né, uma coisa meio poliana. E eu acho que quando você vê a vida com bons olhos, as coisas acontecem de forma bacana. Então, quando eu pego o meu Instagram e faço dessas, né, de olhar para trás e começar a olhar o que aconteceu, eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata, sabe? Tudo que aconteceu comigo e que está registrado aí com tanto amor, com tanto carinho nessas fotos, foram lugares muito felizes e que, volto a falar, eu vivi isso de uma forma muito bacana. Então a nostalgia é boa, não dá aquele sentimento de, ai, podia, sabe, que saudade Uhum. ruim, é uma saudade boa, sempre vem uma emoção de sorriso, sabe, é uma coisa gostosa. Bom, nas perguntas aqui, no voltando aqui à aula, Uhum. tosse pode prejudicar as pregas Machuca, vocais? machuca, machuca. Bater uma prega vocal contra a outra pode causar lesão Olha, feia, tá? Então não pode tossir não. Vai ao médico, entenda por que você está tossindo, fica quietinho e beba bastante água, se hidrate, porque tem que entender o que está acontecendo, o que está causando tosse. Então, assim,
E a tosse, cada vez que você faz isso, você bate uma prega vocal contra a outra e pode machucar feio. Pode realmente deixar uma pessoa sem voz e levar, inclusive, para a mesa de cirurgia. Tá? Então tem que ter muito Nossa, cuidado. É muito perigoso, sim. Ainda algum mais profissionais de método voz, né? para não prejudicar? Cara, o que eu falo é o seguinte: primeiro, tá tossindo, tem que entender o que está acontecendo. Corre no médico, vai fazer vai pro otorrino, vê o que tá rolando. Que pode ser irritação nas pregas vocais por causa de refluxo, pode ser por causa de sinusite, enfim, é uma bactéria, é um vírus, tem que cuidar. Não se automedique, pelo amor de Deus. Beba bastante água, nebuliza bastante e se você puder não falar, põe alguma coisa, uma balinha na boca, sempre para disfarçar a tosse. Agora, não pode falar depois, porque se você põe um house preto, por exemplo, na boca, vai adormecer um pouquinho a laringe. E se você usar a voz, você pode se machucar, tá? Então, você tem que, na verdade, ficar quieto, põe alguma coisa para disfarçar essa coceirinha que vai fazer a gente tossir e vai ao médico, corre no médico, tá? Porque não pode tossir e a automedicação é nunca, pelo amor de Deus, tá? Eu já vi coisas feias acontecerem. Perfeito. E a qualidade do sono pode contribuir para melhorar a voz? Com certeza. Uma pessoa que não dorme, no dia seguinte não tem voz inteira, não. Essa semana aconteceu uma moça, uma locutora incrível. Ela foi num casamento, aí ela bebeu, ela fumou, ela não fuma, mas ela fumou porque ela bebeu, né? Então, ela fumou, ela bebeu, ela cantou a noite inteira, ela não dormiu e no dia seguinte não tinha voz, né? E Olha, aí assusta, né? Assusta. Graças a Deus estava só inchado, não foi nada demais, não teve lesão nem nada. Mas isso assusta muito, 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 muito as pessoas. Então, tem que evitar essas coisas todas. Coisas que fazem mal. Bebida, cigarro. Bebida pode beber depois, tá? De usar a voz. Cigarro é nunca. Quem é profissional da voz não deve fumar. Queima a prega vocal. As toxinas vão lá e irritam as pregas vocais. Pelo amor de Deus, não fume. Se você quer ser alguém com relação à voz. Sono tem que estar inteiro, tem que dormir mesmo, tá? Tem que se alimentar direito, com proteína, tem que comer carboidrato, enfim, tem que se organizar e beber bastante água, nebulizar sempre que for possível, entendeu? Você tem que cuidar da sua voz. Então essas coisas todas fazem muito mal, tá? Tem que ter realmente muito cuidado com relação ao sono, sim. Né? Se você não dorme, no dia seguinte você tá danado. Você imagina, é um grupo de músculos. Se você está cansado fisicamente no dia seguinte, seus músculos da garganta também vão estar. Então, realmente a gente não rende. Não te ouvi. pergunta que eu tenho também, quais são os alimentos também que contribuem, né? Os alimentos que Uhum, contribuem para a melhoria da voz. tá. Bom, antes de usar a voz, o ideal é comer uma boa proteína e um bom carboidrato, que aí você Sim, vai dar força e potência para a voz, vai dar resistência para a voz. Isso 2 horas antes. Aí você vai estar digerindo, né? Já vai sair do estômago, então você consegue ter o seu apoio respiratório ok. Durante o processo todo de fala que você tem, faz uso de frutinhas secas. O tempo todo vai lá e come umas frutinhas, tipo uva passa, damasco, banana seca. Vai lá, sim. come um pouquinho disso e se hidrata. Que a fruta, a frutose, ela vira energia na hora, então você não fica exausto de forma rápida. Maçã super funciona. Agora, maçã não é remédio, tá? Maçã dá uma limpadinha, porque a pectina da maçã dá uma limpadinha na garganta, mas não é remédio. Então, se você comer, sei lá, algum derivado de leite, chocolate, tomar café, isso tudo vai de repente te dar um pigarro e aí você não vai consertar com a maçã, tá? E assim, beber muita água. Então, se alimentar bem é necessário para você ter uma boa voz, sim. Tá? É importante vocês pensarem nisso o tempo inteiro. Perfeito. E aquele famoso chá de romã, essas frutas, pode prejudicar? Ou é um mito? Olha só, na verdade, assim, o chá nunca deve ser tomado antes de usar a voz, porque o chá é quente, né? E aí você vai trazer mais sangue para o lugar, vai dar muito mais hidratação em termos de sangue, e você pode se machucar se você gritar, se você usar de forma potente a sua voz. Você quer tomar algum chá? Usa o chá depois. Chá de gengibre, chá de romã, chá do que você quiser, mas depois de usar a voz. Antes, nada, é água em temperatura ambiente, só, tá? Então, depois você pode tudo, não tem o menor problema. Agora, antes não faz isso não, nem água gelada, nem água quente.
Perfeito. Nós estamos aqui nos 55 minutinhos. É um prazer Nossa, tê-la aqui hoje. E eu quero fazer uma prazer. pergunta, antes de finalizar esse bate-papo com a tradicional foto minha. Qual é a dica que você pode dar para as pessoas que sonham trabalhar com o seu sonho que hoje é realizado? Uhum. Eu acho que a dica é: corre atrás do seu sonho, se dedica, estuda, tenha disciplina para treinar todos os dias e você chega onde você quer, sabe? E não existe sorte só, sabe? Claro Verdade. que sorte existe, mas existe muito treino, muita dedicação, porque aí a gente chega. O sucesso é para os fortes, não é para aquelas pessoas que se largam no meio do caminho falando: ah, não é para mim, ah, isso não é, hoje eu não estou afim. Não existe isso. Ou você corre atrás, se reinventa todo dia, ou então realmente você não vai ser nada nem ninguém. Corre atrás e dá para ir, dá para. Você tem espaço no sol, né? Aquela coisa de espaço no sol para todo mundo, mas tem que ter dedicação, sabe? Tem que ter suor, tem que correr atrás, sabe? Senão a gente não consegue chegar onde a gente quer. Tá? Você quer chegar no 10º andar de elevador, é fácil. Agora, e se o elevador Verdade. estiver parado? Né? Bora subir a escada, vamos lá, devagarzinho, a gente chega bem. Há um percurso. É, é isso aí. É um percurso e é um percurso lindo, viu? É um percurso lindo. Se a gente conseguir fazer a coisa todos os dias, a gente vai aprendendo, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os outros, aprendendo com os nossos acertos e fazendo estudos. Você veja, durante a pandemia eu fiz tantos cursos e entrei numa nova pós-graduação, é minha 5ª pós-graduação, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo em se especializar e estar cada dia melhor. Perfeito. Vamos fazer uma foto aqui rapidinho? Eu vou só retirar Claro. a primeira Luísa aqui na imagem para começar. Bom, ó, deixa eu ver aqui, tirar o comentário. Aham. Prontinho. Vamos lá. É, pronto. E o que você tem a agradecer e contribui para o seu sucesso? Não estou te ouvindo, travou tudo. Travou Luísa, tudo, não te ouvi. Oi, 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 voltou. pronto, Fala, voltou. O querido. que você tem a agradecer aos alunos que contribuem para o seu sucesso? Para fechar Cara, aqui os 2 minutinhos. eu tenho que agradecer muito todo mundo. Os meus alunos que acreditam, e acreditaram e acreditam em mim e fazem as coisas acontecerem e a gente chega junto lá. Eu tenho que agradecer cada um de vocês, inclusive você, Thiago, que promove esse tipo de coisa. Realmente você me surpreendeu, que eu achei que a gente ia falar sobre outras coisas e de repente você me traz aí um arquivo confidencial que me, enfim, deixou até embargada. Tenho que agradecer os meus amigos, os meus parceiros, né, de trabalho, a minha família, enfim, todo mundo que está perto de mim o tempo todo, que me faz todo dia ser uma pessoa melhor. Né? Eu tenho que agradecer muito, porque cada vez, sabe, que você, de manhã, por exemplo, eu vou para a academia, volto, vou caminhar, volto, eu chego com tanta energia boa para passar, para atender as pessoas, porque eu me cuidei e aí eu tenho condição de cuidar dos outros. E aí, cada um que eu recebo, cada um... Nossa, são presentes, os meus pacientes são presentes na minha vida. Realmente, cada um deles. Outro dia eu recebi uma mensagem assim: ah, você venderia os seus pacientes por quanto? Eu falei: eu não venderia não. Nossa. Deixa eu ficar com eles aqui. São todos meus. Bom, quero agradecer por aceitar o convite novamente. Foi um bate-papo que rendeu muito. E essa live vai ficar salva aqui no GTV, vai estar no YouTube também, no meu canal Thiago Comunicador. E só tenho a desejar sucesso para você. Meu querido, muito obrigada a você por essa delícia de live. Parabéns, sucesso para você. E o que você precisar, você sabe que eu estou aqui à super disposição. E, nossa, só tenho que agradecer. Obrigada. Obrigada, gente, por estar aqui. Cada um, eu vi os nomezinhos que foram chegando, um monte de gente conhecida, um monte de aluno, um monte de paciente. Um beijo enorme. Meu marido que está no mar também entrou. Oh, maravilha. Obrigada, obrigada. Obrigada, muito obrigada por vocês. Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Lisa. Um beijo, meu amor. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau, gente.